A ela essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e dissestes: a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Dá um aplauso ao Senhor Jesus com toda a sua força. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos. Cutuca a pessoa que está do seu lado. Que bom que você está aqui nessa noite fria. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, fica à vontade. Também gostaria de agradecer o pessoal que está nos assistindo de casa. Que essa palavra tenha o poder de mudar as nossas vidas. Amém? Você crê que a palavra de Deus tem o poder para mudar a sua vida? Amém? Você receberá desta maneira, dessa forma. Amém? Amém. Então repete comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu abro a minha mente, o meu coração, para receber a tua palavra, a tua revelação. Eu não vou olhar para o homem, mas eu vou olhar para a tua palavra, e que ela possa mudar, transformar a minha vida e a minha história, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Então nós vamos abrir nossa Bíblia em Atos. Nós estamos, há vários dias já falando sobre Atos. Atos 9, do 10 ao 22. Hoje nós vamos viajar muito pela palavra. Vamos ler muito a Bíblia. Amém? Você gosta de ler a Bíblia? Amém? Então hoje nós vamos ler muito a Bíblia. Somos um povo que ama a palavra de Deus. Amém? Então vamos ler lá. Diz assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando numa visão e viu um homem chamado... pulei aqui. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito até os santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente algo como escamas caiu dos seus olhos, dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se foi batizado, e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam
ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Amém? Glória a Deus. Então estamos vários domingos aqui falando sobre a palavra, sobre Atos dos Apóstolos. Nós temos ministrado uma série de estudos sobre Atos dos Apóstolos. Amém? E continuará por mais alguns dias. Trata-se do livro da história da igreja, o livro que conta a minha história e a sua história. Conta a nossa história esse livro. E nós somos aqueles que vamos continuar essa história. E hoje nós queremos compartilhar sobre a história da igreja como a comunidade dos sacerdotes. Amém? Repete comigo: comunidade dos sacerdotes. Amém. Então, toda vez que eu estudo uma palavra, toda vez que eu recebo uma palavra, eu busco estudar essa palavra, eu busco compreender essa palavra, eu procuro na Bíblia, onde foi mencionada pela primeira vez. Todos aqueles que já fizeram o seminário, ou que estão fazendo, sabem, né, do princípio da primeira menção. E esse princípio usado na hermenêutica bíblica é o estudo de como interpretar a Bíblia, que sugere que a primeira vez que um conceito, tema ou palavra aparece nas Escrituras, ele contém uma verdade fundamental. Amém? Então vamos ver aonde a primeira vez essa palavra sacerdote ela se encontra na palavra de Deus. Então vamos lá para Gênesis, lá para o início da Bíblia. Vamos lá para Gênesis 14. Gênesis 14. 18 ao 20. Amém? Todos acharam? Ali que é mencionada a primeira vez essa palavra sacerdote. Diz assim no 18: Então Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Amém? Essa é a primeira vez que é mencionado na palavra de Deus sacerdote. Nós percebemos e nós sabemos, né, que o sacerdócio levítico ele foi estabelecido por Moisés, através de uma palavra de Deus. Foi lá em Êxodo 28 que aparece pela primeira vez, e então é instituído o sacerdócio levítico, aonde Arão, então, irmão de Moisés, é o primeiro sacerdote, e depois, consequentemente, os seus filhos são sacerdotes. Mas a Bíblia relata aqui, pela primeira vez, antes da velha aliança, relata esse homem, Melquisedeque. Ele era rei e também era um sacerdote do Deus Altíssimo. Então eu vou narrar rapidamente essa história. Então Abraão, ele está lá tranquilo, né? Como o pastor disse que Abraão é muito fleumático, né? Abraão é um cara tranquilo, Abraão não quer confusão. Mas se nós lermos antes, nós vamos ver que 4 reis se levantam para guerrear contra 5 reis. Eles vão, né, travar uma guerra, uma disputa. E Abraão não tem nada a ver com essa situação, nada a ver com ele. Mas, então esses 4 reis, eles ganham dos 5 reis, mas eles tiveram a infelicidade de, quando
vencer a guerra, ir lá e pegar os despojos de Sodoma e Gomorra. E junto nos despojos de Sodoma e Gomorra, eles trazem junto a Ló, que era sobrinho de Abraão. Abraão não tem nada a ver com isso. Mas quando o seu sobrinho é levado junto como escravo, daí Abraão entrou na história. Abraão, a Bíblia diz que ele prepara 318 homens, dos seus homens, da sua equipe, vamos dizer assim, os seus servos, os seus empregados. Pode deixar assim a luz, fica melhor. Não, pode deixar ela mais. Ele prepara então 318 homens e ele vai lá e ele vence a guerra dos 4 reis que tinham levado a Ló. Ele pega Ló, traz Ló de volta com todas as suas coisas. E mais, ele traz naquele dia os despojos de 9 reinos que ele vence. Os 5 perderam para os 4 e depois Abraão vai lá e ganha dos 4. Ou seja, ele ganha a riqueza, os despojos da guerra de 9 reinos naquele dia. E nesse momento então, ele está voltando da batalha, ele está voltando. Melquisedeque então chega na cena. E Melquisedeque ele chega e ele traz pão e vinho. Pão e vinho. E pão e vinho, ele aponta para alimento espiritual. Aponta para uma aliança. Vamos ler. E algo que nós precisamos entender, que Melquisedeque, ele era maior do que Abraão, do que o patriarca Abraão. Isso diz lá em Hebreus. Vamos abrir a Bíblia lá em Hebreus. Hebreus 7, lá no finalzinho. Vai falar sobre essa situação aqui. Hebreus 7, do 4 ao 7. Diz assim: considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi, que recebe o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha a promessa. Sem dúvida alguma, olha o que o 7 diz: sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Repete comigo: o inferior é abençoado pelo superior. Amém? Aleluia. Então Abraão aqui, ele é abençoado. Ele é abençoado por aquele homem. Então o inferior é abençoado pelo superior. E também, novamente repito, o pão e o vinho, ele fala de um alimento espiritual. Ele fala de algo que o sacerdote, que aqui representado por Melquisedeque, ele está entregando a Abraão naquele momento. Abraão, ele está na batalha, ele está na guerra, mas o sacerdote, ele está preparando o alimento. O sacerdote, enquanto nós, eu e você estamos na batalha lá fora, tem alguém orando por nós. Tem alguém orando pela nossa casa. Tem alguém intercedendo, que ele vai lá, que ele cresça, que ele avance, que ele multiplique. Tem alguém orando por nós. Tem alguém pagando um preço por nós. E isso é chave. Isso é chave na nossa vida. E muitas vezes, quando nós nos deparamos com algumas situações que fala justamente desse tema, porque é um tema por demais desafiador, porque a gente percebe às vezes situações. Eu vou falar de algumas situações que eu já vivi, de pessoas chegarem assim e dizerem, por exemplo, um dia chegou um homem para mim e disse assim:
há muito tempo atrás, e ele disse assim para mim: eu dizimo em 2 igrejinhas lá perto de casa. Por quê? Porque coitadinho daqueles pastores. Eu tenho tanta dó deles, são tão pobrezinhos. Eu tenho dó deles, por isso que eu dizimo naquela igrejinha deles. Pergunto a vocês: se esse homem, ele se coloca na posição de abençoador sobre esses 2 pastores, se ele se coloca numa posição de maior, porque ele está abençoando, e nessa passagem diz que Abraão foi abençoado, de que maneira ele poderá receber algo desses pastores? Porque afinal ele está se colocando numa posição, no lugar de alguém que abençoa. Por quê? Porque realmente ele não crê que esses pastores, pobrezinhos, coitadinhos, têm o poder de abençoar ele. Ele não tem essa revelação. E eu lembro que no momento eu falei para ele: mas aonde você se alimenta? Quem é que te dá alimento espiritual? De quem você tem recebido alimento? Não, eu tenho recebido alimento aqui, nesse lugar. Então não seria o lugar certo para você dizimar? Não seria o lugar apropriado para você dizimar, se é aqui que você se alimenta? Existem outras situações também que já aconteceram, de pessoas que dizem assim: o meu dízimo eu entrego para uma entidade, eu entrego para a Paresp, ou mais, o meu dízimo eu compro comida para os pobres, o meu dízimo eu dou para os pobres. Existem situações de pessoas que falam assim, e ouvindo dessa maneira até parece nobre, sabe? Ouvindo falar dessa maneira até parece piedoso isso. Mas a Bíblia fala a nós de uma situação de uma mulher, lá em João 12, Maria é o nome dela, em que Jesus está em Betânia, está na casa de Lázaro, e a sua irmã Maria, então, ela quebra um vaso de alabastro e unge os pés de Jesus. Em outras passagens diz que o valor desse perfume de nardo puro era de 300 denários. 300 denários eram aproximadamente 10 meses de salário de uma pessoa comum, de uma pessoa que é diarista. Então calcula o valor desse perfume. Mas essa mulher pegou, quebrou, ungiu os pés de Jesus e secou os pés de Jesus com seus cabelos. E a Bíblia relata que existia um dos discípulos de Jesus naquele lugar, chamado Judas. E ele diz assim: para que esse desperdício? Não era melhor ter vendido esse perfume e dado aos pobres? O que Jesus disse para ele? Deixa essa mulher, porque ela está me ungindo ao sepultamento. Ela está me ungindo. Ela está dando o melhor daquilo que ela tem para mim. E os pobres, vocês sempre terão eles com vocês. Esse é um grande desafio no meio de nós. É um grande desafio. Por quê? Porque nós queremos dar aquilo que pertence ao sacerdote aos pobres. Nós queremos pegar uma parte que não nos pertence e dar para os pobres. E não há nada errado em dar para os pobres. A Bíblia diz que aquele que dá ao pobre, a Deus empresta, e Ele recompensará. Está lá em Provérbios 19, 17. E Ele restituirá, e Ele recompensará. Então não existe nada errado em dar para os pobres. A Bíblia diz que nós devemos dar para o órfão, para a viúva, e dar para os pobres. Mas nós devemos dar dos nossos 90%. Nós não podemos pegar daquilo que não nos pertence, daquilo que é do sacerdote, e dar para os pobres. Nós devemos dar da nossa parte, daquilo que pertence a nós. E isso é muito sério. Isso é muito sério.
Pode ser que, às vezes, o meu pastor ele tenha menos do que eu, mas eu reconheço nele a autoridade de Deus sobre a minha vida. Eu reconheço nele um homem ungido de Deus, um homem que Deus estabeleceu sobre a minha vida. E o meu propósito, aquilo que eu vou viver em Deus, passa pela vida dele, escoa pela vida dele. Sabe por que aquele homem que eu falei antes, ele não poderia receber nada? Porque ele olhou com dó e com pena daqueles pastores. Mas eu nunca vou receber quando eu olho dessa forma. Sabe quando eu vou receber? Quando eu olho com admiração. Quando o meu sentimento por aquela pessoa que Deus estabeleceu sobre a minha vida é admiração, é honra, é gratidão. Porque eu creio que Deus estabeleceu ele sobre a minha vida. Deus estabeleceu ele sobre a minha casa. E existe parte daquilo que eu vou viver em Deus que escoa por ele, desce por ele. E quando eu reconheço isso, quando eu tenho esse coração, então sim, eu abençoo. Não há problema em abençoar, não há desafio nisso. Não há desafio nisso. Existe a história de um outro homem que, para mim, ela é fantástica. Um homem, neto de Abraão. E eu gostaria de falar sobre ele nessa noite, porque esse homem, ele viveu algo diferenciado. Porque o nome dele foi estabelecido sobre uma nação. Você já se perguntou sobre isso? O que esse homem fez para o nome dele ser estabelecido sobre uma nação da terra? O Deus de Israel. Então nós vamos falar sobre algo que esse homem, ele viveu. Algo que ele viveu. Nós sabemos que o nome dele no início, Jacó, era trapaceiro, mentiroso, enganador. Esse é o significado do nome de Jacó. E Jacó tinha um irmão, Esaú, em que Jacó deu um desdobre e roubou a bênção que estava para a vida de Esaú. Passou a perna em Esaú, logrou a Esaú. E o que a mãe dele fez? A mãe dele disse: meu filho, vá lá para os meus parentes, vai lá, casa por lá, ajeita uma esposa por lá, porque o teu filho quer te matar, o teu irmão quer te matar. Saia daqui. Naquele tempo, o sacerdote, como era famílias, o patriarcado, o sacerdote era o primeiro filho que era gerado, o primogênito. Além de receber a metade da herança só para ele, ele também era o sacerdote, era o filho que ficava em casa, que ficava com o pai, que cuidava das coisas. Então Esaú, ele fica em casa, Jacó, ele passa a perna, ele dá um desdobre, ele faz uma negociação, mas a mãe dele diz: foge, porque ele quer te matar. E Jacó, então ele sai da sua casa, sabemos, a grande maioria sabe da história. Ele vai para a terra onde ele encontra seu tio lá, Labão, e lá naquela situação ele trabalha 14 anos para Labão. Existe um princípio aqui que é muito sério, pessoal. Todo enganador, todo trapaceiro, em algum momento na sua vida vai encontrar alguém maior do que ele, mais trapaceiro do que ele. Ele vai ser enganado também. É semeadura e colheita. E foi isso que Jacó conquistou para ele. Labão enganou ele. 14 anos ele trabalhou só pelas mulheres.
E depois ele ficou muitos outros anos lá trabalhando para Labão. Mas algo que nós não podemos esquecer, que ele foi tão abençoado naquele lugar, mas tão abençoado que ele voltou de lá milionário. Ele voltou de lá com tudo aquilo que você imagina, porque Deus abençoou ele. Vamos ler em Gênesis 28. Gênesis 28, do 10 em diante. Diz assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Deus estabelece a promessa sobre a vida de Jacó. Quando Jacó acordou do sono, então, que tinha sido um sonho, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como uma coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel, significado casa de Deus, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. 20. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje eu colocarei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Repete comigo: e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Esse é o voto que Jacó faz com Deus. E ele parte para a terra de Labão, para Harã. E nós vamos lá para o 33 agora. Nós sabemos que ele foi lá, ele trabalhou muitos anos. Como eu disse antes, 14 anos só pelas mulheres. E ficou muitos outros anos lá prosperando. E Labão mudou várias vezes o trato, o acerto, aquilo que eles tinham combinado, para tentar de alguma forma passar perna em Jacó. Mas quanto mais ele roubava de Jacó, mais Jacó prosperava. Mais Jacó avançava, crescia, né? Mais ele produzia. E ele saiu de lá com muita riqueza. E nós sabemos que quando ele sai de lá com tudo aquilo, num determinado momento ele manda todo o gado na frente. Ele manda tudo à sua frente. E ele passa pelo Val de Jaboque. Todos nós sabemos essa história, aonde ele vê Deus face a face, aonde ele é marcado por Deus, aonde ele é tocado por Deus, e Deus muda o nome dele, de Jacó mentiroso, para Israel, príncipe de Deus. Mudou o nome dele, mudou a história dele.
33. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando, ele voltando agora da terra do seu tio Labão. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Percebam que esses 2 homens mudaram suas vidas no decorrer desse tempo. Jacó foi mudado o seu nome, mudou a sua história, Deus mudou a sua história. Mas também Esaú, que tinha jurado seu irmão de morte. E quando Jacó vê que ele está vindo com 400 homens, ele fica apavorado. Porque quando ele saiu da casa do seu pai, a palavra que ele tinha: o meu irmão vai me matar. O meu irmão vai me matar. Ele me jurou de morte. Mas nessa cena, nesse momento, então o irmão chega e abraça ele. E choram os 2 juntos. Choram os 2 juntos. Os 2 foram transformados em suas vidas pelo Senhor. O sacerdote Esaú, que ficou em casa, o filho mais velho, que ele tinha a promessa sobre a vida dele, que Jacó tinha roubado. E Jacó sabia que tinha roubado. Mas olha a atitude de Jacó. Seguindo então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Depois Lia e seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel, e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Ser bem recebido por ti, meu senhor. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não te agradaste de mim? Aceita este presente da minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Lembra da promessa? Lembra da promessa que Deus tinha dado a Jacó? E lembra do voto que Jacó tinha dado a Deus? Eu vou te devolver o dízimo de tudo aquilo que tu fizer. Se tu me der comida, se tu me dar as necessidades básicas, se tu me levar de volta em segurança para a casa do meu pai, eu certamente te darei o dízimo. Eu quero falar justamente sobre esse capítulo, esse versículo 10. Olha o que acontece nesse momento. Esaú disse: meu irmão, eu já tenho muito. Mas Jacó, ele insiste. Sabe o que é insistir? Tudo aquilo que Jacó tinha, os seus rebanhos, suas ovelhas, tudo aquilo que ele conquistou em todos aqueles anos, era o presente para o seu irmão. Era o presente para o seu irmão.
E olha o que ele diz: não te agradaste de mim? Aceita esse presente da minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Ele está reconhecendo no seu irmão o sacerdócio. Ele está reconhecendo no seu irmão o sacerdote. Porque ver a tua face é como ver a face de Deus. Pergunta a você: qual é o homem que Deus colocou sobre a sua vida, em que você olha para ele com admiração, com honra, e você vê a face de Deus? Você vê a face de Deus na vida dele. Você entende que ele é um sacerdote, entende que ele é aquela pessoa que você deve honrar, que você deve abençoar. Foi dessa maneira que Jacó olhou para o seu irmão. Só que Jacó, ele não deu o dízimo. Jacó deu tudo. O que leva um homem? O que encontra um homem a ponto de dar tudo o que tem? Dá tudo. O irmão dele diz que ele já tinha muito. Mas olha o que Jacó diz. Jacó diz assim, depois que ele diz que vê a face de Deus na face dele: aceita, pois, o presente, o que foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo. O já ter tudo é diferente de ter muito. Aquele que compreende que já tem tudo dentro de si, ele não precisa mais nada que tem fora. As coisas de fora, elas são boas, elas são agradáveis, nós precisamos, mas elas servem para nos servir, e não nós servirmos a elas. Aquele que tem tudo, ele descansa em Deus, porque a satisfação dele está em Deus. Ele está completo. Tudo aquilo que ele precisa para cumprir o propósito dele já está dentro dele, já está nele. O tudo já está nele. E quando eu tenho tudo, as coisas que estão fora, elas perdem o seu valor. Elas servem sim, elas são importantes, mas elas são apenas meu servo e não meu Senhor. Elas são apenas algo para usar, porque afinal tudo que está aqui nessa terra vai ficar aqui nessa terra. Nós vamos aproveitar essas coisas, nós vamos usufruir dessas coisas, elas vão ser bênção em nossas vidas, mas há algo dentro de nós, o tudo de Deus, que quando nós temos esse tudo dentro de nós, nada mais que está fora nos importa, nada que está fora nos aprisiona, nada que está fora nos faz perder o sono, porque afinal eu tenho tudo dentro de mim. O que leva homens a ter essa compreensão? Vamos ler outra passagem lá em Lucas 5, lá no Novo Testamento. Lucas 5. Lucas 5, do 1 ao 11. Diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dos barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes.
Quando o fizeram, pegaram de tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Imagina essa cena. Tenta imaginar essa cena. A palavra de Deus diz, se nós olharmos ali, que Pedro, ele tinha um sócio, dois sócios, João e Tiago, os filhos de Zebedeu, eles eram sócios de Pedro nessa empresa, uma empresa de pesca. Eles estão lá pescando a noite toda, mas não pescam nada. Mas debaixo de uma palavra do Senhor, eles vão lá e pescam. A Bíblia diz que eles pescaram tanto, que encheram 2 barcos, e eles chamaram os amigos, as pessoas que estavam naquele lugar, para ajudar a receber tudo aquilo que eles tinham pescado. É como se um empresário, alguém que é empresário aqui, tem um valor que recebe por mês ou por dia. Vamos fazer uma simulação que você receba 5 mil reais por dia, um empresário. Mas debaixo dessa palavra de Jesus, debaixo desse momento, ele recebeu 100 vezes mais, 1000 vezes mais aquilo que ele recebia num dia. Amém? Mas olha o que acontece. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. É lógico isso? Pergunto a você, empresário, é lógico isso? Você num único dia faturar 1000 vezes, 100 vezes, 1000 vezes mais do que aquilo que você costuma faturar. E quando você fatura aquele valor, você abandona tudo, deixa tudo para trás. O que esses homens viram e ouviram a ponto de tomar uma decisão dessa? Eu não estou querendo dizer para você, empresário, ou para qualquer outro que está aqui, que você deve abandonar a sua empresa, a menos que você foi chamado pelo Senhor. Se Deus te chamou para algo diferente, abandone. Mas a posição que você deve tomar, e você precisa compreender algo: por que Deus te colocou nesse lugar? Por que Deus te deu essa empresa? Porque a palavra diz: nada podeis ter se do céu não for me dado. Então aquilo que nós possuímos vem dos céus, vem do Senhor. Você é empresário. Se você é um empresário, foi Deus que te colocou, Deus que te deu essa empresa. Então descubra o porquê Deus te deu essa empresa. Você que leciona numa escola, descubra por que Deus te colocou a lecionar naquela escola. Você que trabalha em uma empresa, descubra por que você está naquela empresa. Por que Deus te estabeleceu naquele lugar? Por que Deus te estabeleceu nesse ministério? Ou você acha que você caiu de paraquedas e não tem algo divino nisso? Se você está aqui, é porque Deus te colocou aqui. Deus te colocou aqui, Deus te trouxe aqui. Tem muita convicção disso. Descubra o propósito da sua vida. Descubra por que você está onde está. Descubra por que você está usufruindo de situações e fazendo coisas que Deus colocou você naquele lugar, naquela posição. Descubra isso. Em Apocalipse, a palavra de Deus diz que Deus nos instituiu reinos
e sacerdotes. Existem milhares de pessoas nesse vale que estão aguardando o nosso posicionamento. Estão aguardando nós sairmos, aguardando nós fazermos, aguardando nós nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus e espalharmos esse evangelho. Nós temos uma palavra que nós somos muito abençoados. Nós conhecemos o evangelho da graça, do favor de Deus sobre nossas vidas. Nós somos amados. Há muitas pessoas aí fora sofrendo condenação, acusação, dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja. Mas nós temos uma palavra sobre nós. Que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho por cada um de nós. Levante-se nessa posição de filho amado. De filho amado. E não deixe de fazer, não perca tempo com aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua casa, sobre a sua vida. Honre as pessoas que Deus estabeleceu sobre a sua vida, que oram por você, aquelas pessoas que estão em posição de autoridade sobre você, porque há algo de Deus que escoa pela vida deles. Não foi por acaso que Deus estabeleceu essas pessoas sobre a minha vida e sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Coloque-se de pé. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e durante esse louvor você questionasse o Senhor: Senhor, o que levou esses homens a entregar tudo? Senhor, o que levou esses homens a abrir mão de tudo aquilo que eles tinham? Largaram tudo, Senhor, para andar contigo, para viver uma história contigo, para escrever uma história, para escrever um legado. Oh, Jesus, o que esses homens viram, o que esses homens ouviram, esses homens compreenderam. E eles, naquele momento, quando Pedro, ele olha para Jesus, eu creio que quando Pedro olha para Jesus, ele pensa assim: eu encontrei o meu tudo. Eu encontrei o meu tudo. Meu tudo está diante de mim. O meu bem mais precioso está diante de mim. Então tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu recebi, eu abro mão. Eu abro mão. Porque tudo aquilo que eu preciso está comigo. Eu encontrei o meu tudo, aquele que me completa, aquele que me enche, aquele que me deu uma nova história, uma nova vida, aquele que há um propósito na minha vida, que foi estabelecido por Ele. Ele me resgatou de um lugar de trevas e me trouxe para um reino da maravilhosa luz. Fale com o Senhor nessa noite. Questione o porquê você está onde está. Por que você está aqui nessa noite? Por que você está aqui nesse ministério? Porque Deus te trouxe para cá. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Obrigado, Jesus. Porque não há nada longe de Ti, fora de Ti, Senhor, que seja tão especial, que seja tão único. Porque Tu é o tudo de Deus. Tu é o tudo de Deus que foi dado como sacrifício vivo naquela cruz, no meu lugar. Pai, me dá a revelação disso. Me dá a revelação do que é o tudo que Tu entregou no meu lugar. O meu alimento, aquele que me relaciona, aquele que eu converso, aquele que está comigo todos os dias, não importa onde eu estiver, Ele está comigo, Ele está andando comigo. Ele está me cuidando, Ele está me guardando, Ele está me conduzindo.
Ele está abrindo portas, fechando portas. Oh, Espírito de Deus, me leva à revelação, Jesus. Me leva à revelação de quem Tu és na minha história, na minha vida. E de lugar que Tu me resgatou. Muda a história, muda a minha vida, Jesus. Comece a orar nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Que você possa ter a revelação no seu coração daquilo que Deus te estabeleceu nessa terra, nesse lugar. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, só para lembrar então os visitantes, então, né? Passar ali do lado, então, para estar conversando. E esse aplicativo, essa palavra já está no aplicativo. E não saia daqui sem abraçar pelo menos 10 homens e mulheres, 10 mulheres. E eu quero saudar vocês dizendo que o Senhor tem algo novo para a sua vida. E que você vá em paz, que Deus acompanhe e que essa mesma pegada não termine aqui, mas vai continuar nas nossas células durante a semana. Amém?
É isso aí, pessoal. Se você quer saber tudo que está rolando aqui, dá o seu like aí, ó, e se inscreva no canal e fique por dentro de tudo que acontece aqui com essa família. É isso aí.